Olá, primeiro ano. Hoje, dando continuidade aqui em nossa aula 11, tá? A gente começou lá na aula 10 falando sobre as teorias filosóficas, sobre a natureza da matéria. Agora a gente vai estar dando continuidade aqui. A gente já vai passar lá da Idade Antiga, do tempo dos gregos, né? Um tempo até antes de Cristo. A gente estava trabalhando ali mais ou menos 450 anos antes de Cristo. E a gente terminou falando que a teoria filosófica sobre a natureza da matéria que mais foi aceita e que passou a ser utilizada foi a teoria filosófica do Aristóteles, que ele explicava que a constituição básica da matéria, ela seria os quatro elementos vitais do planeta: água, ar, o fogo e a terra. Essa ideia, proposta pelo Aristóteles, ela foi tão bem aceita que isso perdurou por mais ou menos 1000 anos. Tá? Então, assim, 1000 anos, toda uma sociedade tá acreditando realmente que o que iria compor basicamente as coisas que existem em nosso planeta seria os quatro elementos vitais, tá? Água, ar, fogo e terra. Por que que isso durou tanto tempo? Por que que isso, assim, alguém não chegou e falou, não, isso não tem base, né? Não tem como acreditar nisso, e começou a estudar para tentar supor, tentar sugerir outra coisa. Assim, né, que essa idade antiga acaba, a gente tem o início aí, a Idade Média, tá? A Idade Média, ela é considerada também a Idade das Sombras. Por quê? Vocês devem se lembrar de ter estudado isso em algum momento de história, onde, por exemplo, fala muito sobre a peste negra que assolou toda a Europa, né, que ceifou milhões e milhões de vidas. E aí tem muita gente que fala que a Idade Média foi considerada a Idade das Sombras devido à propagação dessas doenças. Só que é o seguinte, não é, tá? A Idade Média ela é chamada da Idade das Sombras ou assim a Idade da Escuridão, porque foi um período de tempo bem grande, inclusive, onde você não teve desenvolvimento científico. O desenvolvimento científico ele foi estagnado, tá? Por quê? Porque as pessoas elas não poderiam estudar. Mas como assim? Na Idade Média, tá? Vocês devem se lembrar lá de ter visto em alguma parte do conteúdo de história de vocês, né? Seja agora ou seja lá no ensino fundamental, provavelmente, que existiu um período chamado Inquisição da Igreja Católica. A Igreja Católica, lógico, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas só salientando, ela em nada se parece com a igreja que nós temos hoje em dia, né? Essa igreja da Idade Média, essa igreja medieval, ela não é igual à igreja que nós temos hoje. Então, essa igreja medieval, lá da Idade Média, ela, ela perpetuou ali um movimento, digamos assim, chamado de Inquisição. Foi a Inquisição da Igreja Católica. Foi um momento em que a Igreja Católica ela tinha muito poder, tá? Ela concentrava até poderes políticos nela. Então, assim, a Igreja Católica ela era realmente uma representação de Deus na Terra. Então, ela mandava e ela desmandava. Durante esse período, tá? A gente também tem ali o início e o desenvolvimento do feudalismo, onde você tinha os senhores feudais, você tinha os feudos, né? Você tinha os escravos. Durante essa época, tá, da Inquisição, as únicas pessoas que poderiam ter acesso à informação, ou seja, as únicas pessoas que poderiam aprender a ler, tá, seriam pessoas do clero ligadas à igreja ou os nobres, tá? Os senhores de feudo, os senhores feudais, então a pessoa que tinha dinheiro. Então, quem tinha dinheiro e quem era do clero de alguma maneira poderia aprender a ler. Então, eram as pessoas que tinham, por exemplo, contato com a Bíblia. Se você era um escravo, né? Se você era tipo assim uma propriedade de um senhor feudal, você não poderia aprender a ler. E se por um acaso, né, você lesse, aprendesse a ler com alguém de alguma maneira e você fosse pego lendo,
a igreja ela tratava isso como bruxaria. Para a igreja medieval, né, a igreja católica e da Idade Média, bruxaria, uma pessoa assim dita como bruxa, era qualquer pessoa, para eles, né, qualquer pessoa que tinha algum tipo de pacto com o demônio. Então, aí já era considerado bruxa e a igreja católica matava, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre as maneiras que a Igreja Católica utilizava para estar matando essas bruxas, né, esses bruxos. Então você tinha ali a guilhotina, você tinha apedrejamento, você tinha a pessoa era queimada em praça pública, ali em uma fogueira, tinha envenenamento, afogamento. Tinha uma técnica que eles usavam, tipo enterrava o corpo da pessoa, deixava só a cabeça para o lado de fora e colocavam formigas carnívoras para devorar a cabeça daquela pessoa e por aí vai. Então qualquer pessoa dita bruxa para eles é porque tinha algum tipo de pacto com o demônio, né? E até e no caso assim, imagine, você tinha uma pessoa que era um escravo, então ele não poderia aprender a ler, ele não tinha acesso à informação. Se ele fosse pego lendo e ele não é rico, ele não faz parte do clero, então a igreja tratava isso como bruxaria, porque é tipo assim, foi o demônio que te ensinou a ler, tá? Então essa pessoa ela também era morta. Só que assim, o ser humano ele sempre foi muito curioso, né? Ele é muito curioso até hoje, é pirracento, o ser humano ele investiga, o ser humano ele vai contra. Então nessa época, não foi todo mundo que simplesmente ficou passível, né, às ordens da igreja, não. Existiram pessoas que elas queriam estudar, e elas queriam desenvolver uma ciência, tá? Só que isso tinha que ser por baixo dos panos. Isso tinha que ser uma coisa velada, tinha que ser escondida, porque se a Igreja Católica ficasse sabendo, se a Igreja Católica descobrisse, essa pessoa ela morreria, tá? Então, durante essa época da Idade Média, surgiu uma pré-ciência que era chamada de alquimia, tá? Daí que vem os alquimistas. Essa alquimia ela é chamada de pré-ciência porque, primeiro, aqui a gente ainda não tinha o método científico desenvolvido. Tá? Esse método científico a gente vai trabalhar quando a gente começar a trabalhar, ver o primeiro modelo atômico. Então você não tinha método científico para falar que você realmente estava fazendo ciência. Segundo, os alquimistas eles tinham 4 objetivos a contemplar. E para tentar contemplar esses 4 objetivos, acidentalmente eles descobriam assim muitas coisas que não estava previsto, muitas substâncias, muitos elementos, muitos materiais. Então muita coisa que a gente ainda utiliza até hoje foi descoberta acidentalmente por alquimistas tentando contemplar esses 4 objetivos. E além disso, antes da gente falar dos 4 objetivos, a gente teve vários tipos de alquimia ao redor do planeta, tá? Nós tivemos aqui essa alquimia europeia, onde basicamente se desenvolveu mesmo essa Idade da Sombra, a Idade Média, tá? Então nós tínhamos assim, alquimia italiana, nós tínhamos alquimia grega, alquimia romana. Nós tivemos também a alquimia sendo desenvolvida no continente africano. Tá? Então, por exemplo, a alquimia egípcia foi muito rica. Eles tinham um conhecimento muito vasto sobre a natureza. Tá? Desenvolveu muita coisa durante esse período. Nós tínhamos uma alquimia também chinesa, muito rica também, muito vasta de conhecimento. Então a alquimia ela foi desenvolvendo ao redor do planeta. Só que assim, a alquimia, ela era ligada a algum tipo de divindade. Os alquimistas, tá? Eles tinham um credo em algum tipo de Deus em algum tipo de divindade. Então, muitas coisas que eles faziam, eles sempre tipo ofereciam a essa divindade, né? Eles meio que buscavam poder também para eles estarem sendo abençoados, digamos assim, para estar contemplando seus 4 objetivos. Então, por isso assim que é uma presciência. Primeiro que você não tem método científico e segundo que eles sempre aliavam as suas descobertas, o seu desenvolvimento a algum tipo de divindade. Mas quais eram os 4 objetivos que esses alquimistas eles tinham? O primeiro objetivo era a transmutação de metais.
Essa transmutação de metais seria transformar qualquer tipo de metal em ouro. O ouro, na época, era o metal mais precioso existente. Então, imagina, uma pessoa que ela conseguisse transformar qualquer tipo de metal, qualquer tipo de pedra em ouro, seria uma pessoa rica, né? Seria uma pessoa detentora de muito dinheiro, de muita riqueza, tá? Então, o primeiro objetivo deles era essa transmutação de metais. O segundo objetivo que os alquimistas tinham era encontrar o elixir da longa vida. O elixir da longa vida, né, ele seria, digamos assim, meio um xarope, tá? Que seria capaz de curar qualquer tipo de doença, inclusive a morte. Então a pessoa, né, o alquimista que conseguisse encontrar, conseguisse fabricar o elixir da longa vida, seria uma pessoa que poderia viver para sempre. Então, seria ele encontrando o elixir da longa vida, essa pessoa iria curar até a morte, tá? Então, esse era o segundo objetivo desses alquimistas. O terceiro objetivo da alquimia era fazer o chamado homunúculos, tá? O que seria esse homunúculos? Seria uma vida artificial. Eles queriam, através de misturas, através de processos criados ali por eles queriam conseguir fazer um ser humano dentro de uma vidraria. Então, assim, criar uma vida artificialmente. Criar um corpo humano ali através dos experimentos que eles estavam fazendo. Tá? Então, imagina, eles estavam, né, tentando criar uma vida artificial. Lógico que para a igreja isso era inaceitável. Tá? Era como se eles estivessem realmente brincando de ser Deus. Tá? E o quarto objetivo que os alquimistas tinham era o de encontrar a pedra filosofal. A Pedra Filosofal, eu acho que todo mundo vai se lembrar lá do Harry Potter, né? O primeiro livro e o primeiro filme do Harry Potter é justamente Harry Potter e a Pedra Filosofal. E essa história, né? E essa Pedra Filosofal que é utilizada lá no filme é a história real mesmo, né? Eles se basearam na história real. A Pedra Filosofal, ela seria realmente uma joia, uma pedra ali, que concentraria dois poderes nela. A pedra sozinha, ela teria o poder de transmutar os metais, ou seja, transformar metais em ouro, e ela também concentraria o poder do elixir da longa vida. Então, a pedra filosofal, além de transformar metais, pedras em ouro, ela ia conseguir curar qualquer tipo de doença, inclusive a morte. Então, aquele alquimista que conseguisse encontrar, sintetizar essa pedra filosofal, ele seria rico para sempre, porque ele ia conseguir transformar qualquer coisa em ouro e ele ia curar até a sua própria morte, tá? Parando para pensar, né, para você analisar esses quatro objetivos, é coisa assim que é impossível, né? Coisa assim muito impossível. Só que, assim, na época, tá? Por estar fazendo essas coisas, principalmente por ser proibido, a igreja ela considerava como bruxaria. Então, muitos alquimistas, tá? Eles morreram, mas eles morriam com muita facilidade. Tinha muita gente também que denunciava, tá? Esses laboratórios desses alquimistas sempre tinham que ser muito escondidos. Então, era em cavernas, eram, assim, cavados no chão. Até hoje, na Europa, tá? Direto, eles descobrem laboratórios da Idade Média que ficavam escondidos e eram escondidos justamente da Igreja Católica. Porque se a Igreja Católica descobrisse, ela matava esses alquimistas, tá? A gente sabe que é impossível você chegar nesses quatro objetivos aí da alquimia. Só que tem uma lenda que perpetuou muito ao longo do mundo, tá? E é uma coisa que ela perpetua até hoje, que foi o seguinte. Na França, tinha um alquimista chamado Nicolas Flamel. Então, Nicolas Flamel, alquimista, também estava tentando chegar nesses quatro objetivos da alquimia. Aí, certa vez, tanto ele como a sua esposa eram alquimistas. Eles foram encontrados mortos no laboratório deles, tá? Aí foram enterrados e tudo mais. Após uma semana, foram fazer a exumação dos corpos para saber, né, para tentar descobrir a causa da morte dos dois. Quando eles, né, a exumação é um exame pós-morte, depois que a pessoa ela já foi enterrada, aí retira o corpo da pessoa de sua sepultura para fazer exames em seu corpo. Quando foram fazer essa exumação, foram retirar
os corpos, tanto do Nicolas Flamel quanto de sua esposa, dali da sepultura, a única coisa que tinha lá era o caixão. Tá? Tinha somente o caixão dos dois. Os corpos haviam sumido. Aí gerou a lenda de que o Nicolas Flamel ele tinha conseguido sintetizar a pedra filosofal, fingiu sua própria morte e fugiu com a sua esposa e estaria vivo aí e rico até hoje. Tá? É uma lenda que se perpetuou, por quê? Porque realmente os corpos, tanto do Nicolas Flamel quanto da sua esposa, realmente sumiram. Nunca foi encontrado até hoje. Tá? Então, como isso aconteceu e como eles eram alquimistas, aí surgiu a lenda que eles realmente tinham conseguido encontrar a pedra filosofal. E esse Nicolas Flamel, inclusive, ele também aparece no Harry Potter, tá? Ele é colocado como um amigo do Dumbledore. Então, surge isso aí. A gente sabe que esses 4 objetivos eram, sim, possíveis, né? Então, com o passar do tempo, com a pressão da Igreja Católica de sempre estar matando as pessoas, né? De sempre estar tentando impedir o desenvolvimento dessa alquimia, e com o passar do tempo também, o descrédito na contemplação desses 4 objetivos foi muito grande. Então, assim, os alquimistas, eles meio que começaram a desacreditar, eles meio que começaram a perceber que meio que estava sendo muito esforço em vão, e a alquimia ela foi se esvaindo, a alquimia ela foi deixando de ser desenvolvida. Só que muita coisa descoberta acidentalmente nesse período, tá, foi utilizado mais tarde, é utilizado até hoje. Por exemplo, ó, os principais ácidos que é utilizado na indústria até hoje foram descobertos ainda na época da alquimia. O ácido sulfúrico, que é muito famoso, ácido clorídrico, tá? Nós temos aí um ácido que ele chama ácido metanóico ou ácido fórmico, e a história da descoberta dele é muito interessante. Acho que todo mundo aqui já foi picado por aquelas formigas de fogo, né? Aquelas formigas vermelhinhas que, tipo, elas picam a gente, o local fica inchado, o local arde, né? Fica empolado. Certa vez um alquimista europeu, ele também foi picado por uma formiga dessa, e ele ficou intrigado em como uma formiga tão pequena, né, um inseto tão pequenininho, pudesse causar tanto desconforto para ele. E ele queria saber o que aquela formiga tinha de especial, o que ela tinha para fazer aquilo. O que ele fez? Ele pegou todo um formigueiro, tá? Após ter pego esse formigueiro, ele colocou em uma vidraria que tinha água para ferver. Para quê? Para fazer a destilação. Destilação, lembrando que é um processo de separação de misturas que a gente viu, tá, em umas aulas passadas. Então ele destilou essas formigas desse formigueiro. Após passar por essa destilação, por essa separação de misturas, ele chegou num composto final que era o quê? Era o veneno das formigas que foi isolado, tá? Esse veneno é o ácido fórmico. Recebeu esse nome fórmico derivado realmente da formiga, tá? E o ácido fórmico ou ácido metanóico, que são ambos os nomes dele, ele é utilizado até hoje, principalmente em produtos de limpeza de pele. Esses produtos para fazer peeling, tá? Sempre alguma coisa que é para fazer limpeza de pele, uma limpeza mais profunda, contém um ácido fórmico. E esse ácido fórmico foi descoberto lá na época da alquimia. Tá? Outra coisa também que foi desenvolvida ainda pelos alquimistas foram os sabões. Sabe como que os sabões eram feitos nessa época? Os alquimistas, eles pegavam arbustos, tá? Pequenos, que tinham aqui as folhas tinham uma coloração verde bem escura. O que eles faziam com esses arbustos? Ateavam fogo, então eles queimavam esses arbustos. A cinza desse arbusto, eles pegavam, misturavam com gordura animal, então vamos supor ali uma banha de porco, tá? Misturava com álcool. A partir disso aí eles faziam sabão. Então, na época da alquimia, isso também começou a ser desenvolvido. Tá? Então, muita coisa descoberta acidentalmente pelos alquimistas foi utilizada mais tarde. Então, quando a gente tem a Idade Média chegando ao fim, quando a gente tem aí a alquimia também chegando ao fim, todo o conhecimento realmente, digamos que científico, que foi descoberto pela alquimia, foi utilizado para dar origem a uma ciência. Agora a gente realmente vai ter uma ciência que ela obedece ao passo a passo do método científico. Então, com o fim da alquimia, a química ela nasce como ciência.
tá? Então, tudo que foi científico, que foi descoberto, que foi desenvolvido pelos alquimistas, é utilizado aqui. Aqui agora não tem crença em nenhuma divindade, não tem crença em nenhum deus. A gente tem realmente somente a ciência, tá? Então, com o fim da Idade Média, a química nasce. Com o fim da alquimia, a química nasce. E o que vem a ser a química, tá? A química, ela realmente é uma ciência que vai estudar composição, ela vai estudar estrutura, ela vai estudar transformações, vai estudar as propriedades da matéria e dos materiais, tá? Que é isso tudo que a gente começou a fazer no começo do ano. Se vocês se lembrarem, tá? Nas nossas primeiras aulas, a gente começou a trabalhar as transformações químicas e físicas, as propriedades químicas e físicas. Então, a química, ela trabalha com isso, ela trabalha com esse estudo. A partir do momento, tá, que a química ela tem conhecimento sobre as transformações, as propriedades, a composição, a estrutura de substâncias, da matéria e de materiais, ela consegue dominar isso aí e ela consegue reproduzir isso aí, tá? A partir do domínio dessa reprodução, que a gente tem, tá, os produtos finais sendo fabricados, que é tudo que a gente utiliza hoje. Então, a química como ciência, ela nasce aí a partir do fim da Idade Média e do fim da alquimia. A partir do momento que a química ela realmente surge como ciência e que o método científico ele começa a ser trabalhado, a gente tem, tá, realmente o desenvolvimento de pesquisa. Se realmente agora tem pesquisadores, a gente agora tem químicos que estão pesquisando algo, que está tá seguindo um passo a passo, está seguindo uma metodologia para estar investigando a natureza, tá? Lembrando que a química, ela realmente é uma ciência da natureza. Já havíamos falado sobre isso também, tá? Que as ciências da natureza são a química, a física e a biologia. Elas são chamadas de ciências da natureza porque cada uma investiga sobre a sua ótica fenômenos da natureza, para a gente passar a entender, para a gente passar a prever também, tá bom? A partir do momento que a química ela passou a ser desenvolvida como ciência, tá? Então já existiam os pesquisadores que já estavam desenvolvendo, que já estavam pesquisando, já estavam investigando. E a gente vai começar a trabalhar aqui com dois. Esses dois pesquisadores aqui, ambos eram franceses, eles desenvolveram duas leis, né? Desenvolveu uma cada um, e que ambas foram chamadas de leis ponderais, tá? O primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o Lavoisier. Esse Lavoisier ele é muito famoso, inclusive o Lavoisier ele é considerado o pai da química até hoje. O Lavoisier ele trabalhava ali em seu laboratório lá na França e ele trabalhava investigando reações químicas. Como que ele investigava essas reações químicas? Vamos supor, ele sempre trabalhava com um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um recipiente realmente fechado, onde você não tem como a substância que tem ali dentro ir para fora e nada que esteja fora ir para dentro. Então, tudo acontece ali em sistema fechado. Vamos supor que você vai pegar uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante mesmo, você vai adicionar vinagre, e você vai adicionar bicarbonato de sódio. Aí você vai fechar essa garrafa. Então, todas as transformações que acontecerem ali, vai ficar somente ali dentro. Nada vai sair, nada vai entrar. Esse é um sistema fechado. O Lavoisier trabalhava mais ou menos desse jeito. Só que era o seguinte, o Lavoisier trabalhava com as massas. Ele estava investigando as variações de massa que tinha nessas reações ali nesse sistema fechado. Então ele pesava, ele aferia a massa dessas reações no início da reação e no final da reação. Quando ele estava fazendo isso, ele percebeu uma coisa. Quando o sistema está fechado, a massa que você tem depois da reação, né, depois da reação a gente chama de produto e antes da reação a gente chama de reagente. Então a massa dos produtos ela é a mesma massa que você tem nos reagentes, porque nada dali de dentro saiu, nada de fora entrou. A única coisa que teve foi uma interação entre os reagentes, ou seja, eles se misturaram para gerar um novo produto.
A partir dessa observação que ele fez, onde ele viu que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, porque o sistema é fechado, nada sai, nada entra, ele formulou a primeira lei ponderal, que é chamada de lei de conservação da massa. Essa lei ponderal, ela, na entrelinha, ela diz o seguinte: em um sistema fechado, a massa dos produtos ela será igual à massa dos reagentes, tá? Porque nada dali de dentro vai sair para perder massa, nada vai entrar de fora para dentro para ganhar massa. A massa sempre vai ser a mesma. Essa é chamada de lei de conservação da massa, tá? Então ali, lembrando o que vai acontecer, os reagentes irão se misturar, eles irão se transformar em novos produtos, só que a massa que você tem ali dentro vai ser a mesma. Essa lei ponderal, essa lei de conservação da massa do Lavoisier, ela ganhou uma interpretação que eu acho que todo mundo já ouviu essa interpretação, todo mundo já ouviu essa frase, só que não sabia que era do Lavoisier e nem sabia o contexto dela, tá? Mais tarde, essa lei ponderal, ela ficou conhecida dessa maneira, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei de conservação da massa do Lavoisier, tá? Então, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer, aqui acontecem transformações. A gente não vai ter massa sendo perdida, a gente não vai ter massa sendo ganha. Nós temos reagentes que irão interagir entre si para formar novos produtos, mas a massa permanece a mesma. Esse daqui é um esquema de mais ou menos como o Lavoisier trabalhava. Então, nós temos aqui, por exemplo, a representação de um Erlenmeyer, tá? Aqui nós temos cloreto de sódio e nós temos uma solução de nitrato de prata. Eles estão aqui em sistema fechado. Daí, esse cloreto de sódio vai interagir com o nitrato de prata e vai gerar duas novas substâncias. Agora nós temos nitrato de sódio e agora nós temos cloreto de prata. E perceba que a massa ela não se alterou. Então, a massa permaneceu a mesma. Os nossos reagentes eram cloreto de sódio e o nitrato de prata. Os nossos produtos agora são nitrato de sódio e cloreto de prata. A massa permaneceu a mesma, porque nada saiu, nada entrou, tá bom? Então essa é a lei de conservação da massa. Primeira lei ponderal. Nós temos agora uma segunda lei ponderal, que ela foi desenvolvida pelo Proust. O Proust, ele também era francês, tá? O Proust ele também estava trabalhando com as reações químicas. Porém, ao invés de trabalhar com massa, da mesma maneira que o Lavoisier estava trabalhando, ele estava percebendo como que essas reações químicas elas se desencadeavam, como que essas reações químicas se desenvolviam. E ele começou a perceber uma certa proporção nas reações químicas. Ele começou a aplicar o conceito de proporcionalidade ali nessas reações, tá? Ele percebeu o seguinte, que as substâncias elas reagem sempre numa mesma proporção para estar gerando outra substância. Tá? Essa é a segunda lei ponderal, que é chamada de lei das proporções fixas, tá? Aqui pelo nosso Proust. Como que isso funciona, esse negócio de proporção? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui a água e a gente vai decompor essa água. A gente sabe que a fórmula da água, né, acho que todo mundo deve saber disso, é H2O. Então você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se a gente for decompor essa água, então a gente vai separar seus constituintes. Quer dizer que se a gente decompõe a água, a gente vai ter oxigênio e a gente vai ter o hidrogênio. Observe aqui. Se eu tiver 4,5 gramas de água e eu vou decompor ela, aí eu vou ter aqui 0,5 gramas de hidrogênio, vou ter 4 gramas de oxigênio. Se a gente fizer uma fração entre esses dois, então aqui ó, eu tenho 0,5 gramas, que é a massa de hidrogênio, eu tenho 4 gramas, que é a massa de oxigênio, e a gente simplificar essa nossa fração, eu dividir aqui em cima por 0,5 e aqui embaixo por 0,5, eu vou ter uma proporção de 1 para 8. Tá vendo? Eu tenho 1/8 aqui, tá? Eu tenho uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, só que com uma massa maior. A gente vai decompor essa água do mesmo jeito, decompor ela em hidrogênio e oxigênio, só que agora eu tenho 9 gramas de água. Daí quando ela se decompor, eu vou ter 1 grama de hidrogênio, vou ter 8 gramas de oxigênio.
Se a gente fizer a fração aqui, do mesmo jeito, nós temos uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Continua sendo de 1 para 8. Tá vendo que aqui em cima e aqui embaixo é proporcional? As quantidades de hidrogênio e a quantidade de oxigênio são proporcionais? Vamos fazer a mesma coisa. Tenho 18 gramas de água. A gente vai decompor essas 18 gramas aqui. Então, agora eu tenho 2 gramas de hidrogênio, eu tenho 16 gramas de oxigênio. Quando a gente joga na fração e a gente simplifica, então vou dividir o meu numerador por 2, meu denominador por 2, eu vou chegar em quê? 1/8. Perceba, a gente dobrou as massas da decomposição dessa água, porém a proporção entre os constituintes é a mesma. É sempre uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Então, as reações químicas elas ocorrem proporcionalmente. Por mais que você altere as massas, tá? A maneira como essas reações químicas elas irão ocorrer sempre serão proporcionais, tá? Então, essa é a lei das proporções fixas ou proporções definidas, tá? Proposta aqui pelo Proust. As substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outra substância. Então, é tudo proporcional. Então, ó, a lei da conservação da massa, lá do Lavoisier, e a lei das proporções fixas, aqui do Proust, ambas elas formam as leis ponderais. E essas leis ponderais foram o pontapé inicial para que a química ela se desenvolvesse como ciência. A partir disso aqui, aí sim a gente vai passar agora para o método científico e a gente vai começar a estudar os modelos atômicos, os modelos modernos, já desenvolvidos com a química, tá? Então isso a gente vai estar vendo em uma próxima aula, tudo bem?